Júlia, seja bem-vinda à entrevista aprovada. Meu Deus, Obrigada. Júlia, que felicidade ter você aqui. Primeiro, quero que você fale um pouquinho pro pessoal onde você passou, qual curso, qual faculdade, e também de onde você é, um pouquinho da sua história. Vai ser bem legal a gente te conhecer. Então, eu passei medicina na UFO, no vestibular próprio do meio do ano, né? E eu tenho 25 anos, vou fazer 26 agora em dezembro. E eu fiz no total 7 anos e meio de cursinho, né? Foi puxado, demorou bastante tempo, né, para eu conseguir. Mas a minha trajetória foi: eu fiz o ensino médio em escola particular a vida toda, só que era uma escola particular de cidade do interior, não tinha muito essa esfera de vestibular, que você tem essa competitividade, assim. Então, eu cheguei no cursinho muito crua, né? Não sabia nada, não tinha base nenhuma, né? Mesmo vindo de escola particular, não tinha muita base. Então, tudo que eu aprendi foi no cursinho. E eu não tinha noção do grau da concorrência da medicina, né? E só fui ver isso no cursinho. Mas eu fiz 4 anos de cursinho presencial e 3 anos em casa. Depois da pandemia, eu vim para casa e fiquei em casa estudando só estudativo, né? E foi o que mudou minha nota. Então, assim, eu vi que eu estava estagnada no cursinho, eu pagava caro. Eu falei assim, não, eu tô revoltada com isso. Eu tô estudando, eu fico o dia inteiro no cursinho, pago caro e não vejo evolução. Eu E falei, a não, não é possível. primeira pergunta, como é que eram suas notas ano após ano? Elas aumentavam, elas flutuavam, elas estagnaram? Mas estagnaram assim, longe, perto, ficava pouco, faltava pouco para você passar? Como é que era essa questão das notas, ano após ano? Sim. Eu vou comparar o Enem, que é o que eu tenho mais, né, mais noção, assim. Durante todos esses anos de cursinho presencial, eu ficava em 680 de média, bem longe. Então eu ficava assim, não, tá, eu tô muito longe. Aí eu estudava, não saía disso, no máximo ia para 690. Entendi. Então eu saí do quarto ano de cursinho com uma média de 680. Aí quando eu fui estudar em casa, no primeiro ano, só fazendo prova antiga, estudando por erro, eu fui para 733 de média. Então foi um salto muito grande. Daí eu falei assim, não, agora eu tô no caminho certo. Aí eu fiquei tranquila. Aí depois Entendi. eu comecei a aprimorar mais essa questão, né? Porque a gente sempre peca em alguma coisa antes de ser aprovado, né? Então, quando eu comecei a estudar por questão, eu não revisava no primeiro ano, né? Então, eu só não tinha essa revisão. Aí depois eu errei por questão emocional na prova. Então, era sempre alguma coisa que eu ia lapidando ano após ano. Então, foi isso. O que mudou mesmo foi o estudo por questão. Que maneiro, que maneiro. E durante o cursinho, assim, o que você sentia falta? Por que você, hoje olhando pra trás, falava assim, caramba, eu fiz 4 anos e minha nota não melhorava, não mexia e continuava em 600 e pouco? O que você acha que tava faltando ali? Além das questões. Sim. Que eu acho que é mais óbvio. Eu acho que o cursinho é uma coisa muito generalizada, ele tem que atender todo mundo. Então, se você tem dificuldade em alguma coisa, você vai ser atropelado, porque você não vai ter um tempo necessário para você se aprofundar em, sei lá, uma matéria de física mais difícil para você. Então, eu vejo que assim, as primeiras matérias do cronograma no começo do ano, até bem, cinemática, essas coisas estava gravado, porque a gente começa com aquela calma no cursinho, depois começa eletrodinâmica, essas coisas difíceis, polinômio, que é lá no final, eu não agora que vai aprender, porque é muito atropelado. Então, acho que além das aulas serem muito rápidas, né, o professor, nem é culpa deles, né, eles têm que passar muito rápido a matéria, e aí tem pouco tempo para estudar aquilo, não foca muito em revisão, né, onde eu fazia pelo menos, era um cursinho bom, e só revisava no final do ano. Então, assim, aquele super revisão no final do ano, que também é tudo Que atropelado, também é não é aquela desesperador, né? revisão espaçada, não é aquela Sim. revisão espaçada que a gente grava mesmo, né? Então, eu senti falta dessas revisões e de focar mesmo na minha dificuldade, num tempo, assim, com mais calma, sem ser aquele atropelo do cursinho. Entendi. E onde que surgiu a UFO? Como é que foi você? Vou fazer a UFO. Como é que foi isso? Então, foi uma surpresa na minha vida, porque eu fiz uma vez, acho que foi em 2019, e fui super mal. Aí eu falei assim, não, nem vou fazer de novo essa prova, até que eu não fiz mais, só fiz esse ano. Aí Caramba. eu fiz a inscrição falando, eu quero fazer para testar. Fui super assim,
vou fazer para testar. E não tô me preparando muito, até que eu nem tinha assinado o curso de literatura antes, né? Só tava estudando por um curso gratuito e lendo as obras. Aí eu falei assim, não, vou fazer, porque vai que Deus dá uma luz à minha vida, eu faço. E eu fui super bem na primeira fase, foi uma surpresa, mas assim, não era uma prova que eu tava focando, o meu foco era o Uhum. Enem. É muito comum isso, inclusive. Tenho muitos aprovados que falaram assim, Sara, eu nem estudei para essa prova direito e passei. Sim. E o Enem, às vezes a pessoa passa no Enem, às vezes a pessoa nem passa no Enem, que era a prova que a pessoa estava focada. Então é muito comum isso acontecer. Por isso mesmo eu reforço, e tenho certeza que você reforça também, se inscreve nesses vestibulares. Porque a gente até pensa assim, Sim. nossa, mas como é que eu vou fazer se eu não tô focando? As pessoas devem estar super focadas nesses vestibulares. É muito raro ter alguém focado no vestibular tradicional. Então ali muitas vezes você tem um diferencial ali que você consegue aprovação, que às vezes o Enem não vai dar esse diferencial. E é bem interessante, tem muitos aprovados assim. Então Uhum. façam vestibulares, mesmo que vocês não se sintam capazes ou prontos para passar, muitas vezes vocês vão se surpreender. E não é questão de sorte, a Julia não passou por sorte, mas é por essa surpresa justamente. Eu nem estava focada nela. Eu estudei as obras ali, não sei o que, fui fazer as questões, e acaba que muita coisa tem em comum do conteúdo que você estuda pro Enem, do conteúdo que você estuda no vestibular. E te perguntar uma Uhum. coisa também que eu tenho certeza que muitos ali de casa estão pensando. Mas vale a pena? Depois de 7 anos, olhando pra trás, você faria tudo de novo? Faria. Eu, sim, um frio na barriga, né? Porque é muito tempo. Eu ficava pensando, nossa, se eu soubesse que eu ia ter que ficar 7 anos e meio para passar, talvez eu não teria feito. Não Entendi. sei se eu entraria de novo. Mas só que como eu fiquei assim, quando você tá tão perto, não tem como desistir. E eu Sim, demorei para ficar perto. Eu comecei a ficar batendo na trave no quarto ano. Aí dali pra frente eu falei assim, não tem como eu desistir agora. E você entendi. começa a se apaixonar pela profissão, você começa a repensar e falar assim, não, eu quero isso mesmo. Então, como era um sonho, eu não tinha como eu fugir disso. Eu falo assim, se eu desistir, eu vou para qual curso? Não tinha outro curso. Eu sabia que se eu desistisse, eu ia me arrepender pro resto da vida, ficar Fato. pensando, e se eu tivesse continuado mais um ano? Então, assim, para mim, depois que eu comecei a bater na trave, eu falei, não vou desistir nunca disso. Que Então, legal, que eu legal. acho que se eu precisasse fazer mais um ano, 2 anos, eu faria. Nessa situação que eu tô, porque eu tô muito perto. Porque eu tava muito perto, né? Então, Entendi. eu faria mais um ano se precisasse. E eu sempre digo que essas coisas não dá pra fazer conta, sabe? Eu depois vou ter mais Uhum, tantos anos de faculdade, depois mais tantos anos de residência, vou acabar com quantos anos? Gente, você vai estar lá com a mesma idade quando tudo isso acabar. sim, Você pode ter realizado seu sonho, você pode não ter realizado seu sonho. E às vezes, muita gente deve ter te pressionado, né? Tipo, por que você não faz outro curso? Você estaria formada em outro curso. Cara, que ódio dessas pessoas. sim. E às vezes isso acontece, tá? Às vezes até a pessoa vai para outro curso, aí também gasta 4, 5 anos estudando aquele curso, quando ela termina, vai trabalhar, vê que não é isso e volta pro vestibular, ia dar ao mesmo tempo que você Uhum, agora, por exemplo. Então, cara, tempo é tempo. E a única coisa que a gente sim. tem nessa vida é realizar nossos sonhos. Então eu concordo super Uhum, contigo. Eu acho que se a gente olhasse pra trás e falasse, você vai levar 7 anos e meio pra passar, dá aquele negócio. Mas quando você tá no processo e vendo que você tá perto, concordo contigo, não dá pra desistir. E que maneiro, uhum, eu adorei essa história, adorei essa história. E me uhum. conta mais, assim, como é que foi pra você lidar com todas as questões de vestibular, questões de saúde mental, você falou que um ano emocional te derrubou. O que aconteceu nesse ano? Você consegue me lembrar, explicar um pouquinho melhor o que aconteceu? Uhum. Sim. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, assim, desde criança eu sou ansiosa, só que nunca me atrapalhou nos estudos. Só que em um ano, meu cachorro ficou doente, teve AVC, então foi tudo assim, muito em cima, uma coisa em cima da outra. E quando chegou na prova, eu falei assim, ai, será que eu desliguei o celular? Aí porque eu tinha um monte de alarme para dar remédio para ele. Aí eu falei assim, Ah, nossa, não desliguei o alarme. Aí eu comecei a ficar em desespero, eu tive uma crise de ai, ansiedade meu antes de começar o Enem. Deus. Aí eu Aham, falei assim, não, sabe, eu comecei a prova naquele nervosismo absurdo. E isso me atrapalhou muito, porque eu estava preparada e eu vi que foi entendi. emocional. E assim, depois que eu comecei a fazer o tratamento medicamentoso e terapia, tudo mudou. Então, assim, eu falo que a gente tem que cuidar de tudo. Nunca vai ser só estudar. É Sempre tem que verdade. cuidar de todo o resto. Então, eu É comecei a verdade. fazer atividade física, terapia, fui atrás de médico para ter medicação.
Então, assim, tudo contribuiu para eu conseguir ser aprovada. Mas é tudo um processo. E o emocional era disso, de sempre tinha aquela insegurança, ai, será que vai dar certo? O ano inteiro esse estresse, né? Essa tensão. Será que vai dar certo? Será que eu estou estudando certo? E na prova, até quem não tem ansiedade fica nervoso, né? E quem tem ansiedade tem que ter esse cuidado maior para não colocar tudo a perder, né, na prova. E é legal ver todas as entrevistas de aprovados. Acho que não teve nem ninguém até hoje que falou assim: não, o ano que eu passei foi o ano que eu desisti de todo o resto, que eu foquei 20 horas por dia nos estudos. Cara, é o contrário. Geralmente o ano que a pessoa passa é o ano que ela mais está bem consigo mesma, tá fazendo atividade física, tá fazendo terapia, tá tendo hobbies, lidando com outras coisas também. Isso é bem legal. Isso é bem legal de ouvir. E Uhum. outra coisa também era a sua rotina de estudos. Como é que você dividia a sua semana, por exemplo, assim, simulados? Como é que você organizava para estudar seus erros? Como é que era uma semana normal de estudo no ano que você passou? Então, eu acordava umas 8 horas, né? Ia passear com a minha cachorrinha, aí tomava café, nada aquela coisa apressada de começar a estudar. Aí sentava para estudar, eu organizava tudo que eu ia estudar um dia antes, então eu já sentava sabendo o que eu ia fazer, já tinha um planejamento semanal das matérias que eu ia estudar. Aí, na noite anterior, planejava, aí no outro dia acordava, começava a estudar as matérias. Era sempre focado em primeiro começar pelas questões. Se eu via alguma dificuldade, eu via que eu ia mal numa matéria, voltava para a teoria. Mas era sempre assim, de questão depois da teoria se precisar. E era isso, eu ia, separava as matérias durante o dia que eu ia estudar e fazia isso. De terça-feira eu fazia um simulado completo à tarde, e depois, durante a semana, eu ia corrigindo as questões. Sempre Entendi. corrigindo, porque uma coisa que no cursinho presencial eu não fazia era corrigir as questões do simulado, que a gente Pra sempre ver que deixava para acertei e depois. errei, é isso aí, né? É, sim. E aí eu foquei mais nessa correção detalhada, de voltar na teoria. Então foi isso. Uma vez por semana, fazer o simulado, contando o tempo, e depois fazer. Eu gostava de fazer muito simulado fracionado. Então, separar blocos de 15 questões e fazer e corrigir durante a semana, assim, além desse simulado da terça-feira. E sábado e domingo era leve, assim. Sábado eu estudava só de manhã e à tarde não estudava, domingo também era meu dia de descanso. Tudo isso Entendi. alinhado à atividade física toda semana, todo dia, de segunda a sábado, e momentos de lazer, assim, ficar com a minha família, passear com a cachorra, ficar de Sim. boa, ficar com meu namorado. Então nunca foi uma coisa assim, deixei de viver para passar em medicina. Tô entendendo, tô entendendo. Como é que era a questão de apoio? Você sentia apoio das pessoas próximas? Você sentia muita crítica? O que mais te incomodava também? É legal falar sobre isso, assim. Qual que era a frase que mais te incomodava quando as pessoas diziam? Em relação ao apoio, eu sempre tive dos meus pais, do meu namorado, meus amigos também sempre estavam ali me incentivando. E a maior pressão era minha mesmo, de falar, não, estou muito tempo no cursinho, essa vergonha, né, de, o que vão falar de eu fazer mais um ano? Já está todo mundo com a vida encaminhada e eu não. Então isso pesava muito para mim, mas era algo que era meu, ninguém me pressionava. Então eu Entendi. falava assim, nossa, que vergonha de estar aqui de novo no cursinho. Então era mais isso. E o que as pessoas falavam que me incomodava era assim, ai, faz outra coisa, nossa, você vai fazer de novo, tá ainda no cursinho. Então esse ainda, nossa, me pesava muito. Aí eu ficava mal. Mas Aquele depois eu falava sorriso assim, de. não, Que legal, tudo né? bem. É. As Aí pessoas são mas eu inconvenientes. falava assim, sim, teve bastante gente conveniente no processo, mas quem tá mais próximo sempre me apoiou. É, acho que isso é o mais Então importante. foi o que me confortava. Com certeza, com certeza. Se você olhasse pra trás, conselhos que você daria relacionados ao estudo, ao emocional, relacionado às provas, o que você falaria pra você mesma lá atrás? Falaria, olha, faz isso aqui que vai dar certo. Sim, eu acho que cuidar da saúde mental, da saúde física, primeira coisa, e ter traçado bem o que você tem em mente, assim, qual que é o seu sonho, onde você quer chegar, e não parar enquanto não alcançar isso, independente do que os outros vão falar. E a sua hora vai chegar, né? Eu achava que era um clichê, né? Mas realmente, quando acontece, quando tem que acontecer, acontece mesmo. E é isso, focar no estudo ativo,
estudo por questão, voltar na teoria quando for preciso, não deixar de lado a revisão, né, espaçada. Eu usava muito o Anki, que eu adorei usar o Anki. Focar em simular a prova mesmo. E eu acho que é isso. Um dia de cada vez, né? Planejar o que você vai fazer e estudar um dia de cada vez. Não se preocupando tanto com o futuro. É mais assim, porque o que trava muito, né? Me travava muito era assim, e se eu não passar? Aí isso me travava que eu não conseguia fazer o que eu tinha para fazer no dia. Então, é assim, não interessa se você o futuro. Hoje você vai fazer o que você planejou. E isso deixa tudo muito mais leve, né? Você trazer a sua atenção, seu foco para o hoje e focar nisso. Hoje eu vou fazer isso. Se eu vou ser aprovado ou não, vou ver depois. Mas hoje meu compromisso é esse. Então é bem isso de ter um planejamento e fazer bonitinho ali seu dia a dia, um passo de cada vez. Não se cobrar em ser perfeito, nenhum estudo é perfeito. Eu falo que eu olhava para os aprovados e falava assim, meu Deus, são deuses, né? São pessoas sobrenaturais que fazem tudo certo, que não tem insegurança, que estuda todo dia, que come o livro. E eu não era assim, nunca fui assim. Eu sempre tive um estudo assim, tranquilo, tirando a ansiedade, né, e as dúvidas normais. Eu era uma pessoa que tinha uma rotina ali, nada absurdo. Então eu falava assim, meu Deus, será que eu tenho que fazer tudo isso para ser aprovada? Então, eu vejo que hoje eu sou uma pessoa super normal, como todas as outras, nada de diferente, só fazia o que tinha que ser feito e no dia da prova eu consegui ter uma boa performance. Eu acho que o Perfeito. vestibular é isso, é simples e a gente que pesa muito, né? Pensa demais nele. Então, acho que é isso. E me conta como é que foi a tua reação. Tanto depois da prova, assim, você saiu da UF pensando, passei, ou você saiu da UF pensando, deu tudo errado? Eu saí com uma dúvida, eu saí com uma dúvida enorme na cabeça, porque eu falei assim, eu não sei como eu fui, e eu sempre falava para meus pais, não sei como eu fui. Mesmo se eu tinha uma positividade, eu falava assim, não sei, vou ver. Então eu saí com uma dúvida pensando, não sei se eu fui bem ou se eu fui mal. Mas eu saí com um sentimento de leveza. Eu acho que eu saí assim, não tive que chutar muitas questões, acho que só uma que eu não consegui fazer. Eu falei assim, não, isso nunca aconteceu, de eu conseguir fazer a maioria das coisas. Então eu falei assim, não, acho que eu fui bem. Que legal. Aí eu falei assim, aí eu já fiquei assim, não, eu já vou começar a pensar positivo, de que o que eu vou passar vai dar certo, e se não der certo, tem outras provas. E eu saí da prova e assinei o hospital. Eu já estava em mente que eu ia assinar o hospital, porque eu falei assim, não, eu quero ter um estudo mais organizado, mais dinâmico. Então, eu falei assim, depois da prova, eu não tô nem aí se eu passar ou não. Eu vou Isso é muito fazer o legal. hospital e vou melhorar muito. Tava muito, muito animada em assinar o hospital. Então eu saí falando assim, não sei que não fui, mas se eu fui mal, eu tenho um hospital que vai me evoluir muito ainda até o final do ano. Então eu saí assim, não sei. Aí eu corrigi no outro dia, vi que eu tinha ido bem. Eu não tinha nem noção do nome de corte do ano passado, eu fui pesquisar. Eu acho que isso me ajudou um pouco no emocional, porque eu fui pra prova sem saber quanto eu tinha que fazer. Então eu fui fazendo, aí Ai, depois eu legal fui ver isso. eu nem sabia, né? Foi lá pra A dar seu prova que melhor. foi. Realmente, né? Foi É, lá pra dar seu melhor. sim. Aí depois que eu fui ver a nota de corte do ano passado, eu falei assim, caramba, eu fiz 2 pontos a mais que o ano passado do Só tô corte, né? curioso, quanto que foi? Se você quiser falar. Do ano passado. Quanto que você tirou, quanto foi do ano passado, etc. Sim, o corte desse ano foi 73 e eu fiz 75. Mulher, tu Aí, arrasou. então, mas olha como a gente fica se colocando para baixo, né? Eu corrigi e falei assim, não, eu fiz 75, mas vai que a nota de corte vai ser 80. Vai vai que a galera foi muito melhor do que eu ficava pensando isso. Então, eu saí pensando, pode ser que dê certo. Aí, no dia que saiu a lista dos classificados para a segunda fase, eu fiquei nervosa como se fosse o dia da aprovação. Saiu o meu nome, eu falei assim, não acredito. Eu tava E foi rezando foi a muito para primeira vez que passou isso. pra segunda fase ali, né? Se você tinha feito Sim, 2019. Que uhum. maneiro, Foi a que primeira vez. maneiro. Da vida, da vida. Que Então, foi maneiro. assim, nossa, muito legal. Fiquei muito feliz. E aí na segunda fase, aí você focou, como é que você estudou, como é que foi a sua preparação pra segunda fase? Eu estava estudando com o hospital para a segunda fase e fazendo as provas. E eu assinei um curso de literatura, porque lá pesa muito a literatura.
e dos livros, né? Então, eu assinei um curso à parte para os livros, que foi o diferencial. E redação também, foquei em redação, que lá não é modelo Enem, é modelo gêneros, né? Tipo carta, editorial. Então, eu foquei nisso. E de resto, eu fiz o que você tinha falado nos stories lá. Vocês já estão preparados para a segunda fase. Agora é só ver a prova e ver como responder. Porque Aprender a como é a segunda prova. fase, sim, a segunda fase é mais fácil do que a primeira. E realmente foi isso. Tipo, Que maneiro. biológicas, e tipo assim, eu achei fácil. Não fácil, né? Mas eu achei muito mais tranquilo do que as paulistas. O Veste, Unicamp, Ah, FAMEMA, sim. FAMERP, que são bem assim, ou você sabe ou você não sabe, e é uma coisa assim, muito difícil. Então, eu achei mais tranquilo. Mas foi isso, fazer prova antiga. Eu fiz todas as provas antigas que estavam no site, de matemática, que é a minha dificuldade, e das matérias de peso 2, que é biologia, física e química. Então, dessas matérias, eu fiz todas as provas que estavam lá. E corrigia, e aprendia, fazia flashcard no Anki. E foi essa a minha preparação, né? Teve um mês para se preparar para a segunda fase, assim, né? Depois que sai o resultado. Mas já estava me preparando antes, porque eu falei assim, eu acho que eu vou passar. Então eu já comecei a estudar antes de saber se eu ia passar Maneiro, ou não. maneiro. E agora que vamos falar da parte mais importante, quando saiu o seu nome. Como é que foi sua reação? Com quem que você tava em casa? Como é que você chorou, você gritou, você saiu correndo? O que que aconteceu quando você descobriu que você passou? Qual o sentimento? Então, quando eu abri o nome na lista, eu vi meu nome lá e aprovado, em 14º. Daí eu falei assim, não, não pode ser. Não é possível que eu passei e passei tão bem colocado assim, né? Aí eu falei assim, não, eu vou atualizar de novo o site. Eu tava sozinha, porque eu Tá falei assim, não, eu errado. quero ver sozinha, porque se eu não passei, eu vou chorar e eu quero chorar sozinha. Aí eu vi que meu nome tava na lista. Aí eu falei assim, não, fiquei atualizando pra ver se meu nome não ia sair. Eu falei assim, vai que o cara errou, né, no site. Fiquei esperando um pouco. Aí depois eu desci, avisei pros meus pais, todo mundo chorou, a gente se abraçou. Foi aquele sentimento de alívio, de, meu Deus, agora sim deu certo. Finalmente, depois de tantos nãos, veio um sim e um maravilhoso sim, né? Porque é perto da minha casa, não tão perto, né? 4 horas e meia. Mas só que, assim, uma faculdade que na minha cabeça eu nunca ia conseguir passar e eu consegui ser aprovada. Então, assim, foi muito uma felicidade gigante. Maravilhosa, maravilhosa. Júlia, parabéns mais uma vez. A gente aqui fica muito feliz por ti, pela tua conquista. E eu quero muito que você ajude outras pessoas agora também no Checkmate UFO, que a gente vai ensinar as Uhum. estratégias, ensinar como é que a Júlia fez a prova, quais questões ela começou, por onde ela pulou, coisas importantes de estratégia para a segunda fase, redação. Então, eu fico muito, muito feliz que a Júlia também topou participar com a gente desse Checkmate. Júlia, obrigada, seja bem-vinda então. E vamos Eu que começar a agradeço. ensinar a compartilhar esses conhecimentos com os próximos seus calouros da UFO. Obrigada mesmo, Ju. Sim, eu que agradeço. Tchau, tchau.